Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje vamos para mais uma história e vamos continuar aprendendo sobre as parábolas de Jesus. Você sabe o que é uma parábola? Uma parábola é uma pequena história. Jesus usava essas pequenas histórias para ensinar os mistérios do reino. Até o próprio Deus contava também parábola. No Antigo Testamento, ele comparou seu povo com uma vinha. E hoje nós vamos aprender sobre a parábola do semeador. Você conhece essa história? Conhece? A parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, ela secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu numa terra boa e deu muito fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Que bom que aquela sementinha caiu numa terra boa e ela cresceu e deu muitos frutos. Mas, tia Jo, o que quer dizer a semente? O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Você sabia que a semente é a palavra de Deus? E quem é o semeador? O semeador é Jesus Cristo e todas aquelas pessoas que se prontificam em levar a palavra de Deus. Até você pode ser um semeador. Quando você fala de Papai do Céu para os seus amiguinhos, para sua família que não conhece Jesus, você está sendo um semeador, porque você está levando a palavra do Senhor. E o solo? Quem é o solo? O solo é o nosso coração, a terra é o nosso coração e o nosso coração é uma terra boa, não é verdade? O que Jesus quis nos ensinar quando ele falou que uma parte das sementes caiu na beira do caminho? O que ele quis nos ensinar com isso? As sementes que caíram, como nós aprendemos, é a palavra de Deus. E o caminho significa o coração daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas elas não recebem, o coração delas estão fechada para a palavra de Deus. Então logo vem o maligno e arrebata aquela palavra e ela não consegue guardar a palavra de Deus porque o coração dela está fechado. Ela tem um coração duro, ela não entende, ela não ouve, ela não aceita a palavra de Deus em seu coração. E aquelas sementinhas que caiu em meio às pedras? Aquela sementinha que caiu em meio às pedras também significa a palavra de Deus. E as pedras significam o coração também de algumas pessoas que ouvem a palavra de Deus, até recebe com alegria, mas logo quando vem as afrontas, logo quando vem as tempestades, logo quando vem lutas, quando vem as provações, as perseguições, o que aquelas pessoas fazem? Eles abandonam Deus, eles abandonam a palavra, eles não querem mais andar com Deus, eles não querem mais ser amigos de Papai do Céu. Então eles se afastam da presença de Deus, se afastam da igreja, eles não querem mais saber, porque logo quando vem as afrontas, eles se afastam de Deus, o coração deles também fecha, não tem como criar raiz. Porque para a plantinha crescer, nascer, precisa criar raiz. E aquele solo com pedras, por mais que tivesse terra, a sementinha desceu, germinou, mas embaixo ela não podia criar raiz. Porque embaixo daquele solo tinha pedras. E para a sementinha sobreviver, a sementinha tem que enraizar. Porque lá embaixo, quando ela enraiza, ela consegue crescer, ela vai crescendo, crescendo e ela dá frutos. Mas se a sementinha não enraizar, a sementinha não dá frutos. Então aquela palavra não enraizou no coração daquela pessoa. Então logo quando veio as dificuldades, ela logo se afastou, ela abandonou a presença do Senhor por causa das dificuldades, porque a palavra do Papai do Céu não enraizou no coração dela. E o que quer dizer também a semente que caiu no meio dos espinhos? A semente continua sendo a palavra de Deus que caiu naquele coração. E aquele coração, ele estava iludido com as coisas deste mundo e as riquezas, estava iludido com as riquezas desse mundo, com as coisas desse mundo, que aquilo sufocaram a palavra de Deus e a palavra de Deus ficou infrutífera, aquela semente ficou infrutífera porque aquelas pessoas estavam ligadas com os cuidados do mundo, com as seduções desse mundo, com as riquezas, com as fofocas, com as intrigas, com os disse-me-disse, com as brigas que eles
que aquilo tudo acabou sufocando aquela sementinha e aquela sementinha não cresceu e não deu frutos. Você lembra da historinha passada da ovelhinha perdida? Você se lembra a parábola da ovelha perdida? Que ela ficou distraída com as coisas que estavam ao redor e ela se afastou do seu pastor e das suas amiguinhas? A mesma coisa é com esse coração. Esse coração fica ligado com as coisas deste mundo que acaba sufocando aquela sementinha que é a palavra de Deus e a sementinha se torna infrutífera. E a sementinha que caiu em boa terra? A sementinha continua sendo a palavra de Deus e a boa terra é o nosso coração, porque nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos essa sementinha com alegria e essa sementinha em nosso coração cresceu e vai crescer cada vez mais e vai frutificar e termos muitos frutos. Mas para nós termos o coração como aquela terra boa, a primeira coisa que devemos fazer é aceitar Jesus em nosso coração. A segunda coisa é orar. O que é orar? Orar é conversar com o Papai do Céu. Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com o Papai do Céu. A segunda coisa é ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a semente. Então a gente vai conhecer a palavra do Papai do Céu, vamos guardar em nosso coração, porque o nosso coração é uma terra boa que vai guardar semente. E também obedecer. É muito importante a gente obedecer o que o Senhor nos falar, porque o Senhor falou que Ele prefere a obediência do que o sacrifício. Então vamos obedecer o Papai do Céu? Jesus se alegra quando uma criança obedece, quando um servo dele obedece. Então devemos orar, ler a palavra do Papai do Céu e obedecer. O nosso coração vai se tornar cada vez mais fértil e aquela sementinha vai crescer, vai germinar e vamos ter muitos frutos para a glória de Deus. Se você quer ser uma criança feliz, uma criança inteligente, uma criança sábia, então ora a Deus, leia a Bíblia e obedece, que todos que estiver ao seu redor vai ver que você é uma criança especial. É isso que Jesus quer de mim, é isso que Jesus quer de você. Que nós possamos aprender a palavra do Senhor, crescer cada vez mais espiritualmente e que possamos dar bons frutos. A minha oração de hoje é que você seja uma criança com coração, com a terra boa, com coração, uma terra fértil, que possa dar frutos em nome de Jesus para a glória de Deus. E essa foi a nossa historinha de hoje. Você aprendeu? Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado da nossa historinha. Domingo que vem tem mais. Então fiquem com Deus, mas primeiro, antes da gente acabar, vamos fazer uma oração? Feche o seu olhinho e vamos orar ao Senhor? Papai do céu, muito obrigada por mais esse tempinho que passamos juntos, por aprender mais da sua palavra, que o nosso coração continua sendo uma terra boa, fértil e que a tua palavra possa crescer no nosso coração cada dia mais. Proteja a nossa família, proteja o nosso lar. Nos esconda, Senhor, debaixo de suas asas, pois somos dependentes do Senhor. Te agradeço por tudo, pois o Senhor é um Deus bom, o Senhor é misericordioso e tem cuidado de mim. Nos dá saúde, livramentos e uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo domingo.